Esse nosso encontro de hoje, dentro dos encontros especiais, é um encontro especialíssimo, porque falar de Padre Pio, aquele que, dentro desse momento que nós estamos todos numa encarnação, conseguiu nos reunir para fundar a gente chama de uma casa. E olha que foi bem interessante, gente, porque quando a gente estava fazendo a instituição, por mais que eu resistisse a fundar, né, uma instituição depois que eu tinha saído do Frei Luiz, eu não queria dar o nome associação, que é o nome oficial, inclusive é esse, né, mas ele queria que se chamasse casa, porque não sei se vocês conhecem bem a vida de Padre Pio, a gente vai falar dela aqui hoje, não é o nosso tema especial fazer uma biografia do Padre Pio aqui não hoje, tá? A gente quer falar de algo mais profundo. Padre Pio como um ser desperto, e como o ser pode ser desperto em qualquer contexto, em qualquer clima religioso. E hoje, a gente aqui, no ano 2020, né, a Terra passando por todo esse processo que está passando, por esse desafio que está passando, nós temos condições de entender o quão valiosa foi a contribuição de almas, de seres, e quanto é, né, no presente, de almas e seres como Padre Pio, né? Então, esse é, na verdade, a nossa ideia. E o nome Casa é o mesmo nome que ele deu ao seu hospital, né? Casa di Sollievo della Sofferenza, é a casa de alívio do sofrimento. É um nome tão bonito, né? E aí é importante que a gente possa perceber e daí tirar conclusões e daí tirar estruturas de trabalho interno, de trabalho exterior, como você não precisa ter especificamente nenhum caminho para se tornar um ser desperto e pode, ao contrário, se utilizar de qualquer um dos caminhos para ser um ser desperto. E esse é o caso desse nosso querido e amado Padre Pio. Falando um pouquinho da biografia dele, porque eu acho que é importante que a gente situe também, porque há um fato aí muito interessante quando a gente olha o contexto em ângulo aberto. Eu já falei isso algumas vezes lá na casa de Padre Pio, então alguns de vocês já devem ter ouvido isso. Padre Pio vai nascer num século que, ao meu entender, dentro da nossa história moderna, né, principalmente da história chamada da Era Cristã ou da Era Comum, que é depois do nascimento desse grande mestre que está aqui também atrás de mim. Nossa, olha só como eu estou bem acompanhado aqui nessa casa de trabalho, nesse quarto de trabalho onde a minha avó materna deixou tanta energia, de tantos anos de caridade e que é preservado aqui por nós como um santuário, né? A gente entender esse contexto nessa era moderna cristã ou era comum, que o século XIX dessa era é um ponto de transformação, né? Como dizem os ingleses, é um turning point. Uma pena é que a humanidade como um todo, a humanidade como conjunto de almas encarnadas e desencarnadas, mas especificamente nós que estamos aqui no plano físico, ainda não soubemos entender a expressão poderosa de luz que foi acesa e trazida para os homens durante o século XIX. Eu falo isso porque a gente está falando da biografia de Padre Pio, né? Dando um highlight aqui da biografia de Padre Pio, que não é a nossa ideia aqui fazer um detalhamento da sua biografia, que vocês todos já devem conhecer, já devem ter visto o filme, lido o livro. O importante é fazer dessa biografia um ponto de apoio para o tema que a gente vai desenvolver hoje aqui, um ser desperto. Ele vai nascer no século XIX e no quartel final do século XIX. Então o Padre Pio está dentro desse contexto onde muitas almas de grande evolução encarnam em conjunto para mostrar para a humanidade grandes ensinamentos. E para aqueles, como disse Jesus, que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração e cérebro para entender, é uma grande lição. E acho que essa lição, hoje, no ano 2020, e principalmente no momento que nós estamos passando, é importantíssima para os nossos fundamentos espirituais, para aqueles movimentos que nós estejamos, cada um de nós, decididos a fazer dentro do nosso universo interior. E a gente já tem falado e repetido aqui sempre, quando a gente faz esse movimento interno, a gente não tem dúvida de que não é apenas limitado ao nosso corpo físico, nem à nossa aura e às pessoas no espaço físico ao redor,
quando qualquer movimento interno é feito com consciência, com amor, com presença, com entendimento, ao menos até onde nós podemos chegar, dentro da nossa capacidade de entender e de sentir, de que fazemos parte como imagem e semelhança de um grande universo que talvez seja talvez não, muito provavelmente seja um entre infinitos outros, e a grandeza infinita desta consciência, que nós não podemos de forma nenhuma definir, dar fim ao que é infinito, é impossível, e que nós chamamos de Deus, de divindade, de Pai, de Mãe, Criador, o que seja, esta superconsciência, em imagem e semelhança, de algum modo está presente dentro de nós. Esse é o grande segredo e esse é o grande tesouro ao mesmo tempo. O Padre Pio sofreu muito ataque espiritual na sua infância, e ele queria, sempre de todo o coração, ser, enfim, um dedicado, um sacerdote. Nasceu dentro de um contexto absolutamente católico, e ele foi, no primeiro momento da sua vida, inclusive, ele ficou sob o cuidado de alguns frades que passavam ali pela sua cidade, até que ele consegue entrar e faz a aplicação e consegue entrar dentro da ordem capuchina, né, nos capuchinhos. E nós vamos ver a vida de Padre Pio, nesse momento, tem paradas aí, porque ele fica muito doente em determinado momento, tem que voltar para sua casa, tem uma licença, e esse período que ele passa em Petreutina junto com sua mãe, seu pai tem que emigrar para os Estados Unidos, é uma vida extremamente conturbada em termos vibratórios. Parecia que era alguém sendo forjado, né? O aço ou ouro forjado ali naquele fogo de um processo que o tempo inteiro estava provando aquela alma. E aí, ele quando vai para a ordem, volta para casa, e quando retorna para a ordem, ele retorna com uma sensibilidade, com uma mediunidade, que é o que ele tinha. Vamos usar o termo usado dentro do Espiritismo, né? A nossa casa nos permite isso. Ela nos permite trafegar, encontrando o que é de melhor de cada definição, porque ninguém é dono da verdade, para a gente juntar isso tudo dentro de uma composição cada vez mais ampla, que entenda cada vez e compreenda e sinta melhor a grandeza da vida, através do caminho espiritual. A mediunidade de Padre Pio era algo fenomenal. E só que naquele momento, como ele não tinha nenhuma assistência espiritual mais esclarecida, o espiritismo na Itália, inclusive, dentro do ambiente católico, era profundamente demonizado, ele não tinha nenhuma assistência, então ele era atacado, segundo ele, pelos demônios. E eram entidades muito pesadas que o atacavam, tanto que Padre Pio não ficava nos conventos, porque eram tantos efeitos físicos, batidas, ataques. Ele à noite era atacado, inclusive fisicamente, então ele gritava. E aí os seus companheiros não aguentavam. Ele foi, coitado, fazendo peregrinação por peregrinação, passou por dezenas de conventos, até chegar ao convento de Nossa Senhora delle Grazie, Nossa Senhora das Graças, aí sim, na cidade, na Puglia, na encosta do Monte Gargano, onde há um santuário, daquele no qual nós estamos na Grande Quaresma, um santuário dedicado a Miguel Arcanjo, no Monte Gargano. Esse santuário é muito especial na vida de Padre Pio, foi especial na vida de Francisco de Assis. Esse santuário como que abençoava toda aquela região, inclusive a cidade de San Giovanni Rotondo, que, quando o Padre Pio foi lá, era uma cidade, era uma vila, praticamente uma vila, onde havia o convento capuchinho, no qual o Padre Pio é admitido. Quando ele chega ali, ele sente que ali seria o seu pouso, onde ele sofreria e onde ele viveria o êxtase divino do seu despertar como alma, até o momento em que ele vai deixar o mundo. Então, Padre Pio vai chegar já no meio do século, ele já nasceu em 1187, ele vai chegar a San Giovanni Rotondo já no século XX, né? E ali começa como um frade franciscano, capuchinho, a seguir a sua vida, já com os fenômenos, mas os fenômenos todos eles muito envolvidos com perseguições espirituais. A gente pode depreender disso que certamente entre as entidades que não querem que esse mundo evolua, quando entidades como o Padre Pio encarnam, eles superam, é claro, mas eles ficam expostos à ação desses, infelizmente, desses irmãos que não compreendem
né, ainda a grandeza da vida no seu ângulo mais amplo, no seu ângulo infinito. E aí Padre Pio foi muito atacado, até que vai haver o fenômeno que vai ser um divisor de águas na sua vida. No dia 20 de setembro de 1918, Padre Pio, já dentro do convento, com seus irmãos já se acostumando, né, com os fenômenos que aconteciam com ele, relata isso ao seu confessor. Ele se senta perto do coro da igreja, da pequenina igreja de Nossa Senhora delle Grazie, que ainda está hoje lá espremida, né? Foram feitas 2 igrejas maiores, uma delas enorme, uma catedral dedicada já ao Padre Pio, canonizado pela Igreja Católica. E ele sente-se tomar por uma calma muito grande, de uma sensação de desdobramento, e ele vê chegar um ser semelhante, um pouco semelhante àquele que se apresentou já quase 800 anos antes, em 1224, a Francisco de Assis, no Monte de Laverna. E o Padre Pio recebe a impressão das chagas. Gente, daí para frente, a vida de Padre Pio, de 1918, no dia 20 de setembro, até o dia 23 de setembro, comemorados ontem, de 1968, quando ele vai deixar o mundo, né? 50 anos com aquelas chagas abertas. E aí, meus irmãos, tem de tudo, né? No primeiro momento, surpresa. E da parte dele, Padre Pio, e a gente vê nos relatos que foram preservados dele para os seus confessores, uma extrema confusão, porque ele não queria aquilo. Ele sentia que aquilo chegava na sua vida como, ao mesmo tempo como um peso, uma missão, mas ele não se sentia em nenhum momento, nunca se sentiu com mérito a receber aquela impressão das 5 chagas de Jesus, né? E o que estava acontecendo ali, né? Eu quero falar um pouco, não só vou levar a biografia um pouco adiante e vamos voltar para a história do nosso tema, que é entender o que estava em propósito naquele movimento, olhando de um ângulo mais amplo como um movimento planetário. Por isso eu falei lá no século XIX, como início desse turning point que foi apresentado à história humana e à humanidade como um todo. Padre Pio, muito confuso, começa a ter as suas chagas examinadas. Então nós vamos ter a turma que vai acreditar, vai entender aquilo como um fenômeno sobrenatural, e vai ter o pessoal que vai invejar, caluniar, combater. E dentre esses existem pessoas fora e dentro da igreja. Então nós vamos ver Padre Pio desenvolver os seus dons e superar todas as barreiras. Ele superou todas as barreiras. É importante que a gente deixe isso muito claro. Ele fez da sua vida um ato de amor. E aí vem a pergunta. E nós falamos isso sempre aqui quando a gente fala de qualquer santo. Apesar de tudo isso, um ato de amor, porque a nossa frase preferida de Padre Pio é amar, amar, amar e nada mais. Padre Pio era uma pessoa humana. E nós sabemos de descrições, porque ele é um santo do século XX, na verdade, apesar de ter nascido no século XIX, a maior parte da sua vida se transcorreu no século XX. Há muitas informações que ele fazia junto dessa santidade, desse amor absoluto, e ele mesmo diz isso. Eu só estou falando isso porque ele frisava. Ele não tinha, muitas vezes, controle sobre o seu temperamento. E muitas vezes ele caía em profundos estados de depressão, de tristeza, mas nunca deixou de fazer com que a coisa mais importante da sua vida, que é o amor, e das nossas vidas, extravasasse dele de toda forma. E aí, esse espírito muito evoluído, que nós temos informações das tradições espirituais, que teve encarnações anteriores muito importantes, como, por exemplo, o profeta Natan, na época de Davi, como o companheiro de Jesus, ressuscitado por ele, Eleazar, ou Lázaro, e depois, dentro da ordem franciscana, como Frei Rufino, tido por São Francisco de Assis, era dito isso pelo próprio Francisco, que na ordem franciscana, se havia um santo vivo, seria Frei Rufino.
Então Padre Pio vinha com todo esse arcabouço e ele passava o que ele passava porque ele adquiria a natureza humana. Essa natureza humana que Padre Pio viveu, para nós, é um profundo consolo e um profundo ensinamento. Porque quando um espírito, por mais evoluído que ele seja, ele reencarna, ele abre espaço, enquanto a gente não é um ser completamente integrado na consciência divina, ele abre espaço para que a sua personalidade possa se manifestar ainda com eventuais desequilíbrios. E Padre Pio mesmo dizia que ele tinha um profundo amor pelas pessoas, mas que ele tinha pouca paciência com quem errava. E ele trabalhava profundamente, se entregava e ele dizia: eu prefiro não entrar no paraíso e não entrarei enquanto o último dos meus filhos não entrar. Mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, mesmo que sendo e era por amor, ele fazia com que o seu temperamento sulino da Itália estremecesse muitas vezes o convento. Mas o que acontecia lá dentro de Padre Pio? Mesmo com essa personalidade toda exposta fora, ele soube, até porque tinha estofo antes para isso, mas soube fazer do seu movimento de vida um ato profundo de amor. E é nisso que nos interessa, porque foi isso que levou o seu ser a despertar. E aí, é importante que a gente fale isso agora. Ele estava circunscrito a um contexto muito rígido, porque o catolicismo hoje está bem mais liberal, mas continua não aceitando tudo aquilo que acontecia com o Padre Pio como fenômenos naturais. Naturais no sentido de que deixavam claras que outras leis muito mais profundas existem que não aquelas leis que nós acreditamos no mundo material. Não havia nada sobrenatural em Padre Pio. Kardec, lá no século XIX, eu não falei do Kardec, né? A gente vai voltar um pouquinho lá para o século XIX. Kardec deixou claro na sua obra gigantesca, quando ele deixou que os fenômenos que invadiram a Europa fossem trazidos a uma codificação e esclarecidos e deixassem claro que esse processo não era sobrenatural, era um processo natural. Padre Pio, com todos aqueles fenômenos, a sua mediunidade que espolcava, e os casos são muitos, a gente vai ter em Padre Pio casos de presciência, de clarividência, de premonição, de efeitos físicos de toda a ordem, inclusive efeitos de bilocação. Padre Pio tem descritas talvez centenas de bilocações, né? Antes dele, temos outros grandes santos, católicos ou não, que faziam bilocação, mas Padre Pio fazia disso quase que uma coisa cotidiana. E ele tinha perfeita consciência de que ele conversava com entidades. Agora, dentro do ambiente católico em que ele viveu, isso só criava problemas para ele. Imaginem, gente, que uma entidade dessa ordem, com essa evolução espiritual, aceita encarnar, como outros aceitaram, como por exemplo Teresa de Lisieux, para fazer com que a luz que estava sendo projetada ao mundo não fizesse acepção de religião, de tradição espiritual, ela viria em todas as linguagens. E eu tenho certeza que dentro do contexto do catolicismo romano, que era uma religião que tinha, e ainda tinha no século XIX, começava a perder tanto poder, não só um poder espiritual, vamos chamar assim, mas um poder também material, político, era preciso que o catolicismo romano recebesse banhos de luz, jatos de luz, jorros de luz. E esses jorros de luz são as entidades que encarnaram dentro do catolicismo romano, principalmente do século XVII, mas numa intensidade muito grande no século XIX. Eu vou enfileirar para vocês aqui. Teresinha de Jesus, a vidente de Nossa Senhora Catherine Labouré, São João Bosco, São João Batista Marie Vianney, Teresa de Jesus, Padre Pio, né? E nós vamos entrando no século XX até que encarnam os três videntes de Fátima. E nós vamos ter no século XIX, junto com os fenômenos que abalaram o mundo na Europa e que foram traduzidos pelo Espiritismo para a nossa linguagem ocidental, nós vamos ter 3 aparições de Nossa Senhora e vamos ter uma no século XX, logo depois. Ou seja, Maria demonstrando
que ela, como espírito redivivo, estava ali, com fenômenos espirituais intensos. Não se queria conflito, mas se dava a cada criatura humana, dentro da sua capacidade de entender espiritualidade, a chance de fazer movimentos profundos, profundos de transformação e de despertar espiritual. Não precisava alguém entrar dentro de uma visão profunda do Vedantismo ou fazer um estudo de Kabbalah. Sim, nós vamos ter. Eu falei dos santos do catolicismo, depois eu vou falar um pouquinho dos santos das outras religiões. Mas no catolicismo a gente vê, e no cristianismo, um pouco mais amplos, porque há santos também, grandes santos dentro de uma visão cristã não católica, que estava fazendo um jorro para que se entendesse a grandeza da vida e o processo profundo de despertar e transformação baseado não na culpa, não na condenação e não no amor. E vejam só o aparente paradoxo. Padre Pio, para mostrar isso, para demonstrar que o amor, por isso ele fala amar, amar, amar e nada mais, era o único caminho para nós chegarmos a Deus. O amor é o único caminho para nós sermos libertados. E o amor é o caminho para que nós recebamos o toque do perdão e da misericórdia, né, que rompem os nossos frutos do passado, aquilo que construímos no passado, que nós temos sob a lei do karma. Padre Pio e todos esses santos, tanto Catherine Labouré, quando recebe da Senhora a medalha milagrosa mostrando o poder da graça divina, a própria Senhora mostrava isso nas suas mãos, né, que jorravam aquelas luzes, e as luzes que estavam apagadas eram as graças que se esquecia cada um dos filhos seus de pedir ou de se conectar com ela. Padre Pio, no paradoxo, recebe no próprio corpo as chagas do Cristo. É claro que dentro da Igreja Católica, ainda mesmo que estando sendo mostrado a todos os católicos que era o amor que importava, ainda tinha uma tradição de ligação ao sofrimento, à dor. Padre Pio precisou viver nesse contexto, trazendo para ele essa dor, como fez o Cristo, mas como um espírito superior, a dor para ele não tem nem em semelhança o significado que tem para cada um de nós. Não é a apologia da dor, a apologia que se faz é do amor. E Padre Pio, trazendo para o seu corpo todo aquele processo das chagas, o que ele fazia ali? Ele fazia um verdadeiro laboratório, um laboratório profundo de cura espiritual, de movimento de transformação de seres, e isto, num ser desta ordem, num ser desperto, é perfeitamente possível, porque para um Padre Pio, receber as chagas como foi para São Francisco, não é um ato de dor, é um ato de amor. Ele viveu muito tempo, e foi perseguido pela igreja, pelos próprios membros da igreja, impedido de rezar missas, impedido de estar com seus fiéis, porque ele estava e ele curava as pessoas. E aí, dentro da Igreja Católica, sempre a história de ou ser um farsante ou ser um ser que levava um fanatismo. Então, passou períodos mantido quase como um preso, um prisioneiro dentro do cárcere. Sofreu calúnias, mas se manteve o tempo inteiro, apesar da sua personalidade que eu falei aqui para animar a gente, né, de que mesmo os santos têm lá os seus episódios, os seus aspectos, como ele tinha, de um temperamento muito forte, de uma pessoa extremamente, muitas vezes, parecendo intolerante. Mesmo eles tendo isso, o que a gente tem que olhar é sair da superfície e entrar na profundeza. E nas profundezas daquela alma estava sendo movido efetivamente a presença divina. Isso é estar desperto. Por que Padre Pio, dentro do seu contexto católico, eu estou repetindo bem aqui, o que Padre Pio soube bem fazer? Mostrar com clareza o que precisa ser feito. O que ele dizia? A oração é o instrumento que nos conecta à bondade, à misericórdia e à luz divina. E o que Padre Pio faz? Existem até hoje os grupos de oração. Ele sabia o valor da oração. Ele sabia o valor da meditação. Ele se entregava profundamente, até porque houve momentos em que ele não podia sair da sua cela ou da região mais próxima, ali onde ele convivia, não podia nem ir à igreja, ele tinha que rezar missa numa capela própria dentro do convento.
Padre Pio sabia e fazia, se utilizava desse poder fantástico que cada um de nós tem dentro das nossas almas. Ele orava e meditava num formato católico? Sim, mas orava e meditava com a profundeza da sua alma. Isso para nós é um ensinamento. Quando nós fazemos isso na profundidade da alma, não importa se eu sou católico, se eu sou espírita, se eu sou muçulmano, se eu sou judeu, se eu sou hindu, quando esse movimento de conhecer a verdade profunda se faz, o despertar vem. E, portanto, Padre Pio meditava e orava, e a linguagem que ele usava era católica, mas a natureza de tudo aquilo era luz, era amor. E, portanto, ele foi um instrumento profundo de amor, de cura, de transformação, e por isso é um santo venerado. Hoje, na Itália, talvez até mais do que o próprio Antônio de Pádua, porque hoje se tem, né, de Padre Pio documentos, história, livros, vídeos, filmes. Então, Padre Pio é um santo muito próximo. E ele, sem ter nenhuma instrução, como, por exemplo, poderia ter um santo budista, e os houve grandes mestres budistas também no século XIX, né? Padre Pio, com instrumentos à mão muito restritos, soube fazer surgir a luz, primeiro mostrando que as chagas não eram mérito nem grandeza nenhuma, era simplesmente uma mensagem que ele, como um espelho de um estado crístico, mandava ao mundo, que acima de qualquer tipo de situação, o amor é a força mais poderosa, de que a oração não pode ser abandonada. Pelo contrário, ela precisa ser entendida, cultivada e utilizada como um instrumento poderoso, aliada à meditação, para que nós encontremos a nossa própria essência. E aí, portanto, passando por aqueles sofrimentos da infância, recebendo as chagas, recebendo as perseguições, ele desperta. Quero fazer um parênteses aqui, gente, né, para não parecer que eu estou fazendo apologia do sofrimento, nem estou dizendo que a única forma de despertar é a forma como o Padre Pio despertou. Não, ao contrário, nós, se mergulharmos dentro da nossa natureza espiritual, podemos atingir o despertar por formas que não tenham essa intensidade de dor e sofrimento. O que acontece é que na maior parte das nossas caminhadas, né, cada um de nós caminhando vidas após vidas, nós temos construído processos que levam a esses frutos de dor e sofrimento que a gente convive. Mas se nós mergulharmos profundamente, nós vamos encontrar a vitória sobre o sofrimento. Se nós estudarmos bem a vida de Padre Pio, nós vamos ver que ele jamais fez apologia de sofrimento para os seus, como ele chamava e chama, para os seus filhos. Ao contrário, ele, como um ser desperto, trazia para si o sofrimento dos seus filhos. E quem está conosco aqui já há algum tempo sabe que a gente fala de absorver karmas. Ele conseguia, com o estado de despertar que ele está, e estava já ainda encarnado, ele conseguia naquele estado um canal de tão forte e profunda ligação com a consciência cósmica, como o nosso próprio mestre disse que todo seu filho ou filha que buscasse a ele, se juntasse a ele, seria como ele, unido ao Pai, uno com o Pai e, portanto, capaz de fazer tudo aquilo que ele fez ou mais, inclusive limpar karmas. Padre Pio conseguiu isso, como outros santos conseguiram, mas esse nosso amado Padre Pio se transformou num gerador de graça. Graça no sentido desse estado de cura, de consciência, de iluminação que todas as criaturas podem atingir. Padre Pio usava como instrumento o seu confessionário. Ele usava lá o seu confessionário católico, porque dentro da Igreja Católica existe o dogma da confissão e o perdão dos pecados. Na maior parte das vezes, e foi distorcido muito esse processo ao longo da Idade Média e mesmo até hoje, se usa a confissão como uma coisa assim, superficial, no sentido de que eu me confesso, recebo perdão, faço a penitência e os pecados estão limpos. Não é isso, gente. Não é isso de forma nenhuma. Mas Padre Pio sabia usar a confissão. O seu confessionário era uma câmara de trabalho.
Era um lugar onde as criaturas se entregavam a ele e ele se transformava num canal para se ligar à consciência divina, aos seres espirituais que presidem a humanidade, dentre eles Jesus, o Cristo, porque nele viveu a consciência crística, e ele sempre disse que essa consciência pode viver em qualquer um de nós, assim que nós queiramos e façamos o movimento. A Mãe Sagrada, representada pela Mãe Divina Miriam de Nazaré, essa que era a Mãe Divina, como todas as mulheres são mães divinas em potencial e podem espelhar a Mãe Divina, mas ele se ligava a Maria e no seu confessionário, uma confissão durava às vezes horas. O que ele fazia ali era trazer para ele, para o seu campo vibratório, a dor, o sofrimento das pessoas, e ele curava não só as patologias físicas, como curava a alma das pessoas. E as pessoas saíam dali transformadas, e muitas delas saíam dali com seus karmas suavizados, e com seus karmas muitas vezes suavizados a um ponto que a pessoa saía dali para uma outra vida. Isso é muito interessante nós estudarmos a vida de Padre Pio. E é um sinal muito interessante para o entendimento nosso do que é possível na espiritualidade verdadeira e principalmente na espiritualidade quando nós a entendemos como essência e não como instituição religiosa. Padre Pio usava a instrumentação católica do cristianismo e fazia do confessionário um ponto de ligação como um canal de consciência à estrutura de uma lei superior à lei do karma. E, portanto, ele podia, assim, perdoar pecados. Existe dentro de uma visão, às vezes, muito restrita também, porque a tendência do ego é restringir, é agarrar com os braços, é fechar no seu limite. Então, o Espiritismo, quando admite a lei do karma, e ela é verdadeira, como instrumento de evolução, como instrumento da justiça, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, às vezes ele restringe e obriga a pessoa a se sentir devedora e a pagar dívidas. Quando, na verdade, o grande trabalho desse mestre aqui, Jesus de Nazaré, e se a gente estuda bem os evangelhos, nós vamos ver que em todo o tempo ele diz assim: vocês sabem que a cada um segundo as suas obras, que nós temos que receber agora, se vocês utilizarem o instrumento poderoso do amor, se vocês se dirigirem à consciência divina que ele chamava e muito bem chamava de Pai, orarem com profusão, entregarem a sua alma e modificarem dentro de si todos os seus movimentos para que o amor tome o lugar das estruturas do ego, os pecados são perdoados. Ou traduzindo, o karma é suavizado e, quiçá, o karma pode ser, se a criatura efetivamente desperta, completamente eliminado. E nós passamos a entrar numa outra lei. E Jesus deixa isso muito caracterizado porque ele fala assim: você vai lá, perdoa o seu irmão, esse é um dos instrumentos. Se eu não perdoo, eu não posso ser perdoado. Se eu não amo meu irmão, eu não posso ser amado. O que eu faço, eu recebo na mesma medida. E ele diz: faz isto, perdoa, e aí vai a oração, vai a meditação. Porque isto faz acontecer o perdão e a limpeza dos karmas. Se você não fizer isso, se você não perdoar, vai vir um oficial de justiça, vai te levar para a prisão, está dito isso no Evangelho, e você não sai dali até pagar o último dos ceitis. Ceitil por ceitil. Então o que nós temos à nossa frente? A lei do karma, ela não é uma lei final, ela não é uma lei que nos mantém presos a ela porque nós temos que pagar aquilo. Eu só vou ficar preso a ela se eu não utilizar os instrumentos que Jesus deixou bem claro, os instrumentos do amor, porque a misericórdia é maior do que os sacrifícios, a misericórdia é maior do que o rigor, a misericórdia e o amor movem efetivamente o mundo. E aqueles que têm coragem, como o Padre Pio teve, já ainda que sendo perseguido, ainda que sofrendo por muitos anos, tudo aquilo que ele sofreu dos seus companheiros, das entidades espirituais, mantém acesa a chama do amor dentro de si, que procure na meditação e na oração entrar em conexão com a consciência cósmica. Aquele que souber fazer isso, entra num outro estado, que nós chamamos de lei da graça. Nós temos um outro grande mestre do século XX que viveu também
nesse período, um pouco depois, mas que viveu nesse período, chamado Joel Goldsmith. Então, eu falei de Padre Pio, uma alma desperta. Eu quero juntar as coisas, porque se nós olhamos desse ângulo que nós podemos olhar, e é por isso que essa casa que nós estamos chama-se Casa de Padre Pio. É por isso, e só por isso. É um grande desafio, porque ao darmos o nome de um frade católico, as pessoas podem pensar que nós somos católicos, ou que nós somos apenas cristãos, ou que nós somos espíritas. A Casa de Padre Pio, ela nasceu e veio, e aí por isso que Padre Pio hoje, né, sempre foi, mas hoje ele vive num estado de despertar cósmico tão elevado, e ao mesmo tempo ele se faz presente tão perto de nós, que esse exemplo que nós tivemos na sua vida é um exemplo muito importante a ser seguido. Nós queremos aprender com a sua vida física, que é o que nós temos notícia, de tudo que ele fez enquanto esteve encarnado, mas nós precisamos aprender também com o seu estado atual. Hoje, Padre Pio vibra numa frequência de consciência cósmica liberta de tal modo que ele quis fundar uma casa. Nós não temos nada de superior a ninguém, nem de maior, nem de mais elevado, nem de coisíssima nenhuma. Quero deixar isso bem claro, porque tem pessoas que não conhecem a casa, nem o nosso trabalho. Nós não somos maiores nem melhores do que ninguém, mas o nome veio porque a grande vontade de Padre Pio, liberto quando ele foi dos liames físicos, da sua encarnação física, que ele soube cumprir com fidelidade absoluta à igreja de onde ele veio, ele hoje, né, não trabalha só aqui na casa de Padre Pio, é um espírito cósmico, lembremos bem. Ele quer que fique muito claro que o despertar cósmico hoje não pode estar amarrado a religiões, a linhas específicas, mas ao contrário, ele tem que fazer com que todas essas linhas religiosas, todas as linhas espirituais componham um belíssimo tecido, se unam como fios harmônicos a compor um belíssimo tecido. E nesse estado de despertar, nós temos Padre Pio como patrono dessa casa. Ele primeiro foi um grande sensitivo, que mostrou que os fenômenos do mundo espiritual, porque ele falava com as entidades, falava com o seu anjo da guarda, né? Ele chamava de anjo da guarda a entidade que vinha conversar com ele. Ele está desperto e a gente pode entender que o Padre Pio, no seu estado, ele transcende em muito tudo aquilo que ele foi como um homem que viveu 81 anos no plano físico. É um ser com uma consciência cósmica. Imagine o seguinte, ele já aqui, encarnado, já bilocava, já tinha a expressão do seu espírito, né? Como a mão que tem 5 dedos. Né? A mão, ele aparecia em 5 lugares ao mesmo tempo, ele tinha várias dimensões já de consciência. Imaginem agora liberto. Imaginem o que Padre Pio, nesse momento como canal cósmico, ligado a Francisco, ligado a todos os seres, ligado a todos aqueles que estiveram junto com ele dentro daquele período físico da sua reencarnação, como Teresinha de Jesus, como Chico Xavier, como Mahatma Gandhi, como Paramahansa Yogananda, e vocês me ajudem aí tantos outros, esses espíritos despertos são canais para que nós entendamos que os tempos que são chegados não admitem mais que nós nos tornemos e continuemos a ser, na verdade, que nós continuemos a ser expressões do nosso ego doente, iludido no sentido de mergulhado num sonho quase sempre um pesadelo. Nós precisamos construir uma dimensão nova no planeta, e nós precisamos, para construir essa dimensão nova, entender a fonte, e a fonte é o Espírito. E seres como Padre Pio nos mostraram o poder do Espírito. Leiam a vida dele, para aqueles que não leram, para ver como ele resistiu a tudo. O próprio Papa João XXIII, que ele em si é um grande espírito de luz, deixou-se levar pela calúnia, pela intriga, pela má língua daqueles que combatiam Padre Pio e manteve Padre Pio recluso. Todo o seu pontificado, ele acreditava que Padre Pio era um farsante. Foi preciso vir Paulo VI para poder libertar Padre Pio. E nós vamos ter os últimos anos da sua vida liberto fisicamente, como aqueles anos do apogeu espiritual, onde ele, já com seu temperamento mais calmo, continuou a fazer grandes curas e a fazer grandes movimentos de abertura, de conexões espirituais,
para que servisse para nós como canais que nos sugassem como uma força de vácuo. Ao entrarmos em contato com uma consciência santificada, como a de Padre Pio, como a de Francisco de Assis, como a de Paramahansa Yogananda, e eu posso aqui citar todos esses mestres que despertam em todas as eras, ao entrarmos em contato com uma consciência dessa natureza, nós entramos como num grande canal de vácuo, no bom sentido, e somos elevados às alturas. Isto facilita a nossa expansão de consciência. É para isso que os santos vêm ao mundo. Os santos vêm ao mundo para deixar para nós mapas e caminhos abertos para que nós também nos tornemos, no sentido verdadeiro dessa palavra, santos. Santo de verdade é aquele que está íntegro, que está completo. A palavra já diz isso. Ela vem do grego holos, que deu origem ao inglês hail, holy. E isto é íntegro. O santo é aquele que integra a sua alma na sua essência verdadeira. E todo aquele que se torna santo se torna um canal capaz de santificar ao seu irmão. E, portanto, esse canal é capaz também de modificar o processo de vida do seu irmão. Eu bato muito nessa tecla aqui, porque o karma, a gente entende, a gente fica muito preso no conceito de individualidade, no conceito egóico, que é eu sou indivisível. Sim, nós somos uma individualidade. Mas a individualidade faz parte de uma grande unidade. Ou não é assim? Né? Senão esse aqui não tinha dito, eu e o Pai somos um, nós todos somos um. Quando a nossa individualidade é entendida dentro desta unidade, nós podemos perceber que um ser individual que desperta, ele se liga à unidade, e esta unidade pode agir através dele. Então ele é capaz de curar, de transformar, de suavizar a caminhada de outros seres, outros irmãos seus. E é isso que um ser desperto faz, e é isso que Padre Pio está fazendo nesse exato momento. Nós estamos passando por momentos muito graves dentro da coletividade humana no planeta. Se a gente parar para pensar, olhando para essa pandemia desde que ela começou, a gente está vendo que em algum momento daqui a pouco a vacina virá e nós vamos ver que naquele entusiasmo inicial de compartilharmos, de fazermos tudo, nós vimos que as transformações não foram tantas quanto poderiam ser. Né? Pessoas ficaram mais ricas, né? Pessoas se aproveitaram da riqueza pública para poder continuar fazendo o que faziam. Muito pouca coisa mudou na consciência humana, mas a gente não pode perder a esperança. E a data que comemora Padre Pio caiu dentro daquele período que eu tenho aqui há várias semanas, desde o dia 15 de agosto, comentado com vocês, que a gente está chamando de Quaresma de Miguel Arcanjo. E estamos, para quem também esteve conosco e sabe que dentro desse período da Quaresma de Miguel Arcanjo aconteceu a cabeça do ano, Rosh Hashanah, dentro da tradição cabalística, e vai acontecer agora, 10 dias depois do Rosh Hashanah, o Yom Kippur, o Dia do Perdão, chamado Dia do Perdão, mas é uma coisa muito mais profunda do que isso. Tudo isso dentro da Quaresma de São Miguel Arcanjo. E nesse ano o Yom Kippur cai exatamente na véspera do dia de Miguel Arcanjo. Eu queria reforçar com vocês aqui o valor do trabalho da 1ª hora. E esse ano que nós temos esse portal vibratório tão intensamente aberto, que nós sejamos daqueles que possam aproveitar. Porque se a maior parte da humanidade está hoje ou voltando ou buscando voltar a uma vida igual a que era antes, se muita gente, principalmente aqueles que já eram ricos, conseguiram concentrar mais a sua riqueza, se a gente se mobilizou pouco para acabar com a desigualdade no mundo, se a coletividade humana como um todo reagiu pouco à oportunidade que foi trazida a ela, nós aqui, mas imaginem no mundo, há outras pessoas que estão ligadas dentro desse processo, montando uma rede. Se nós buscarmos compor essa rede dentro de um trabalho espiritual de amor profundo, como nos deixou o exemplo Padre Pio e como nos deixaram tantos outros, nós não tenhamos dúvidas que nós seremos
trabalhadores efetivos, com resultados efetivos num sistema que nós pouco conhecemos, mas que a cada passo, com o exemplo de cada um desses santos, nós vamos entendendo quão poderosos são os instrumentos que eles utilizaram. Se vocês vão estudar a vida de Padre Pio, vocês vão ver que Padre Pio transformou pessoas que chegaram lá no seu confessionário completamente descrentes, completamente derrubadas pela vida, revoltadas, e saíram outras pessoas. Porque ele, como um ser desperto, um ser cósmico, ele sabia trazer aquela luz que ele recebia, expressa naquelas chagas para dizer: ali está um outro Cristo. Eu não estou falando nenhuma heresia, porque o Cristo disse: em mim o que é crístico é a minha consciência, não o meu ser Jesus de Nazaré. Esse ser abriga a consciência crística, a presença do Pai, e cada um de vocês pode abrigar também. Então, Padre Pio mostrou isso inclusive nas marcas, e mostrou na sua capacidade profunda de fazer valer essa energia da misericórdia. Nós somos uma resistência no bom sentido, de mobilizarmos as nossas forças e aproveitarmos esses dias, né? O Yom Kippur, tudo casou, né? Que esse ano vai até a véspera da Quaresma, do dia de São Miguel Arcanjo, no final da Quaresma. Ele é um dia precedido por 10 dias antes de Rosh Hashanah. São 10 dias intensos. Por quê? No Rosh Hashanah a gente teve a oportunidade, naquele dia, né, chamado Ano Novo pelos judeus, mas que é muito mais do que isso, é o Ano Novo, falamos sobre isso no último encontro. Esse ano abre um portal porque o nosso karma se apresenta a nós. E nós temos condição de, a partir do Rosh Hashanah, entrarmos com as nossas forças internas, com a nossa oração, com o nosso amor, dentro do campo da misericórdia, para limpar tudo aquilo que precisa ser limpo, para curar tudo que tem que ser curado. Então, esses 10 dias que nós estamos vivendo são chamados dias intensos, porque para muita gente, o que acontece? Muitos de vocês podem estar vivendo isso. Começam a chegar, parece que problemas revivem, né? Como num replay muito rápido, nesses 10 dias, de coisas que a gente até pensou que já tinha superado, né? Mas elas vêm à tona para que a gente possa efetivamente trabalhá-las. E chegar lá no dia 29 de setembro, que esse dia de Miguel Arcanjo, o anjo da misericórdia, está junto do Yom Kippur, precedido pelo Yom Kippur, nós utilizarmos o potencial desse portal que está aberto para trabalharmos dentro de nós, e dentro de nós trabalharmos por aqueles que nos cercam, os nossos amados, os nossos familiares, e trabalhar pela humanidade inteira, porque quando alguém acende essa luz dentro de si, já disse o Mahatma Gandhi, essa luz ilumina a todos. E nós temos exemplos, eu vou voltar aos exemplos mais próximos de nós. Paramahansa Yogananda ensinou isso, todo o seu ensinamento, ensinando e trazendo o mecanismo do Kriya Yoga, né, a técnica do Kriya Yoga, de meditação, é no sentido de fazer com que a consciência desperta limpe o karma. Paramahansa Yogananda trouxe isso na linguagem sânscrita. Os cabalistas trazem com seus conhecimentos instrumentos poderosos para que nós possamos limpar os nossos karmas utilizando os métodos e as técnicas cabalísticas. As técnicas de meditação que vêm do budismo, a mesma coisa. E dentro do cristianismo, nós temos, até mais interessante, dentro do espiritismo, começou a haver um movimento para trazer para dentro do espiritismo essa visão mais ampla do poder da meditação, da não prevalência absoluta da lei do karma como alguma coisa que fosse, enfim, tem que pagar o seu karma. Dentro do espiritismo veio algo que mostra que o karma não é uma coisa que a gente tem que pagar até o final. A ciência trouxe uma abertura que nos faz entender que o tempo não é absoluto, que o tempo é relativo, que o espaço tem muitas dimensões. Mostra para nós que o mundo espiritual é para nós o campo de trabalho e o campo de ação. E o catolicismo teve, dentro da vida desses santos, como o Padre Pio, os instrumentos dentro da sua própria linguagem para que nós possamos trabalhar. Uma outra grande santa que conviveu e a quem Padre Pio amava muito, inclusive uma das suas bilocações se deu quando Teresinha de Jesus foi canonizada.
Muitos viram Padre Pio no Vaticano. E Padre Pio fisicamente só saiu do seu mosteiro para ir ao hospital, que fica a 10 passos do mosteiro. O hospital da Casa di Sollievo della Sofferenza, né, do alívio do sofrimento. Então, entre Teresinha de Jesus e Padre Pio existe uma afinidade espiritual brutal. E qual foi o grande trabalho de Teresinha de Jesus? Nos mostrar a força poderosa de entregarmos a Deus como criaturas pequeninas e simples. A força da oração simples, a força da oração completamente ligada por amor e não por dor e não por culpa. Teresinha de Jesus foi um instrumento que casa perfeitamente com a obra de Padre Pio. Os dois não se conheceram fisicamente, mas os dois foram e são hoje no espaço seres libertos, seres cósmicos, completamente libertos das teias que os prendiam aqui fisicamente, como aquele que foi espírita liberto do que ele seguiu, ainda que tenha sido um belíssimo espírita, como aquele que foi, enfim, o próprio Paramahansa Yogananda soube fazer isso em vida. Ele mostrou que Krishna e Cristo tinham afinidades e têm absolutas. Nós temos tentado fazer isso nesta casa. Nós temos tentado mostrar que todos os instrumentos de espiritualidade, quando entendidos no campo amplo, são instrumentos libertadores. E podem ser utilizados em conjunto, em harmonia, que não se excluem, eles apenas se complementam. E Padre Pio, portanto, ele fez essa casa surgir assim. Quando Padre Pio, e eu era do Frei Luiz, eu saio do Frei Luiz e fico num ano sabático, quando dentro desse ano sabático ele apareceu para mim e começou a falar de uma obra em conjunto, e eu passei a conhecer a vida dele porque eu não o conhecia. Confesso a vocês, eu tinha ganho um livro sobre Padre Pio de um amigo meu, né, lá no Frei Luiz, e esse livro em italiano um dia caiu da estante, sendo jogado de uma estante à noite, sem possibilidade nenhuma de cair naturalmente. E eu pus no livro e fui estudar esse livro, e depois quando o Padre Pio aparece, ele aparece como um espírito cósmico. Ele já não aparece mais com aquele jeito de ser humano encarnado, ainda que santo como ele foi. Ele aparece como um espírito cósmico. E ele traz para nós uma mensagem cósmica. Padre Pio hoje vive em dimensões de consciência que a gente não consegue imaginar. E não só ele, todas as criaturas que se libertam. Então é isso que nós precisamos fazer aqui quando nós dedicamos a nossa vida à espiritualidade, quando fazemos da espiritualidade algo preponderante ou importante na nossa vida, entender que essa espiritualidade não pode estar amarrada, não pode estar presa a cadeias, não pode estar presa a radicalismos, não pode estar presa a verdades absolutas. Ela precisa, a espiritualidade, nesse nosso século XXI tão conturbado, nesse ano de 2020 tão conturbado, ser trazida para nós. Nós precisamos fazer com que ela, dentro de nós, se reflita como uma essência que se expressa em qualquer existência, em qualquer linha que nós formos seguir, e aí não é proibido nós sermos cabalistas, nós sermos vedantas, nós sermos católicos, nós sermos espíritas, nada disso é proibido, desde que nós sejamos também alguém que entende a espiritualidade como algo que está e perfunde todas as visões que a limitação humana faz com que ela se submeta. Nós somos seres que compõem uma individualidade maior. Nós somos seres individuais. Mas isso não nos autoriza a fazer com que o nosso ego se feche em torno dele mesmo, ou feche coisas em torno de um círculo fechado que ele quer dominar, pessoas, coisas, fatos. Nós somos seres individuais que, como células de um corpo, por isso Paulo de Tarso usou esse exemplo do corpo de Cristo de uma forma tão feliz na sua epístola. Nós somos células de um corpo cósmico, mas uma célula é individual. Mas todas as células têm o mesmo código genético. Vocês já pararam para pensar nisso? A célula do coração e a célula da pele têm o mesmo núcleo com o mesmo genoma, com a mesma estrutura genética. E, portanto, na nossa essência nós somos um. E quando nós entendemos que somos um na essência, nós podemos compor uma existência unificada. Nosso corpo é um exemplo. Mal ou bem, ficando doente ou não, tratando mal ou não como nós tratamos o nosso corpo, ele se comporta como uma unidade.
Todos os sistemas trabalham para uma só finalidade: manter a vida física ativa. O nosso coração está pulsando, as nossas células estão metabolizando, o cérebro trabalha, tudo conjuga-se em direção à unidade. Portanto, a unidade é a grande lição da vida. E no campo espiritual não poderia ser diferente, porque tudo vem de lá. Ao contrário, é lá a fonte. E, portanto, quando a gente vai falar de Padre Pio, nós podemos falar, e graças a Deus, de um espírito liberto. Quando a gente fala do Cristo, é um espírito liberto que não está preso a nenhum ismo. Quando a gente fala de um grande mestre, né, islâmico, sufi, cabalista, um grande sikh, né, um grande sadhu, enfim, isto tudo fala para aquele que sabe enxergar da grande unidade da vida. Que nós não jamais venhamos a abrir mão deste conceito integrador, desse conceito que faz com que as coisas todas sejam vistas como iguais na sua essência, ainda que sejam completamente diferentes, como duas células do corpo são. Uma célula muscular e um neurônio são aparentemente sim diferentes, existencialmente sim diferentes, mas têm o mesmo código genético, o mesmo genoma, o mesmo núcleo. Este núcleo é o que a gente tem que buscar, e esse núcleo é o que vai nos libertar. E vamos hoje buscar o auxílio de Padre Pio e vamos aproveitar esses últimos dias intensos até o Yom Kippur, que vai colar no dia de Miguel Arcanjo, o Arcanjo Micael, que vai passar por dias importantes dentro do trabalho que foi feito para Paramahansa Yogananda. Nós vamos ter no dia 26 de setembro, o dia da desencarnação de Lahiri Mahasaya, esse grande mestre, o guru de Paramahansa Yogananda. Então vejam, tem um dia de Cosme e Damião, gente, para que a gente entenda que a gente precisa ser criança. Cosme e Damião foram dois grandes médicos, irmãos, gêmeos, ao mostrar que a dualidade pode ser unificada, deve ser unificada. Então, é aproveitarmos esses dias intensos, é aproveitarmos essa limpeza na casa de Padre Pio, que vai haver na nossa Antigoessa amanhã, já desde hoje à noite, é aproveitarmos os momentos para que a gente se liberte dessas forças que têm nos acorrentado e têm sido alimentadas por nós, infelizmente, ao longo dessas vidas, e que agora chegou uma hora de libertação. Agora chegou a hora de entendermos como Padre Pio que o amor é a grande força de libertação. Nós vamos fazer uma oração. Vai se conectando nessa corrente para que nós possamos fazer uma verdadeira fonte geradora, jorrando luz sem cessar, vinda do mais profundo das nossas almas. Primeiro, agradecer, porque ainda que nós tenhamos lutas na vida, todos nós as temos, quando nós temos a convicção de que a solução de tudo promana do alto, de onde jorra uma fonte de luz infinita, de onde as raízes de uma árvore da vida estão fixadas, e nós somos os ramos e os galhos dessa videira com a qual a consciência crística que viveu em Jesus de Nazaré nos ensinou. Nós somos ramos dessa videira, e a consciência cósmica é o agricultor que nos transforma. Nesse momento nós vamos fazer da nossa oração a nossa força. Ela não vai estar ligada a nenhum critério religioso, ela vai estar ligada à essência pura, à naturalidade e à vida que surge dentro de cada um de nós, e nós somos dotados desse poder. O poder de orar, de disparar essa energia, de fazê-la brotar, de fazê-la viver, é de cada um de nós. E se nós fazemos em conjunto, se nós somamos uns aos outros, a nossa unidade para compormos uma unidade muito maior, que nesse momento a nossa oração seja então um canal de vida para que a luz infinita da vida, a luz que cura, a luz que renova, a luz que transforma, a luz que ressurge dentro de nós como consciência, essa luz será manifestada nesse momento por cada um de nós. Os amigos espirituais que nos auxiliam, que já vivem numa consciência muito desperta, e principalmente hoje nós nos conectamos ao nosso amado e querido Padre Pio. Que ele e todos aqueles que trabalham junto dele, e a todos aqueles que vêm à nossa consciência, citamos tantos hoje aqui, Padre Pio,
Frei Luís, Teresinha de Jesus, Paramahansa Yogananda, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Catherine Labouré, a Mãe Santíssima. Nós estamos unidos nesse momento, confiantes e certos de que esses irmãos também por nós, em conjunto conosco, vibram. E essa força e essa luz são, na verdade, o único poder. Não há outro poder que não essa luz. Esse poder que transforma, esse poder que desperta, esse poder que cura, esse poder que pacifica. Esse poder que pacifica. Porque a paz é o sinal de uma alma que curou-se, que se integrou, de uma alma que despertou. A alma que desperta vive na paz. E que nós todos possamos nos unir nesse momento, coração a coração, alma a alma, como luzes que se unem e que corações pulsando são luzes que pulsam num belo coração de luz que nós todos visualizamos e que é capaz de afastar, de desfazer qualquer força que esteja em desequilíbrio, porque não há desequilíbrio quando a luz se acende, quando esse poder se manifesta, e nós estamos aqui manifestando esse poder. Nós todos em conjunto somos um, e nós todos unidos somos um com a presença do Criador que é Pai e Mãe, e de todos aqueles que já caminham despertos, imersos nessa consciência cósmica infinita. E esse poder curador se estenda e faça o seu trabalho de cura, de situações, de doenças, de problemas, de quaisquer das lutas que tenhamos. Lembrando que Padre Pio se transformou num coração pulsante de oração permanente e continua a sê-lo. E nesse momento ele se associa a nós, para que essa luz venha e abra todos os portais dentro de cada um de nós, nos curando, nos transformando, nos despertando. Aos nossos amados, aos nossos filhos, aos nossos pais e mães, aos nossos companheiros, maridos e mulheres, a todos aqueles que caminham junto a nós e a quem movimentamos as nossas forças pedindo luz, que eles possam também receber. Que recebam também todos aqueles conectados a esse trabalho que pedem, muitas vezes, emitem brados e clamores dentro do seu sofrimento, mas a luz é capaz de transformar e de curar. Essa luz cura e transforma, essa luz cura e renova. E os nossos amados filhos, os nossos amados pais, e nós, cada um de nós há de receber. Cada um de nós há de receber. Porque podemos pedir para nós mesmos também. E vamos em gratidão, mergulhados nessa presença e nesse amor, receber esta cura em nossas vidas, nos nossos corpos, em nossas almas, nas circunstâncias de vida que vivemos. E em profunda gratidão, vamos todos pronunciar a palavra hebraica que chancela e materializa nesse plano tudo aquilo que nós solicitamos e clamamos ao amor divino. Amém. 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 Ve amém. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando,
consolando os aflitos. De suas mãos desprendem rosas, de seu coração, Jesus. Suas chagas milagrosas nos emanam tanta luz. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. De suas mãos desprendem rosas, de seu coração, Jesus. Suas chagas milagrosas nos emanam tanta luz. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. De suas mãos desprendem rosas, de seu coração, Jesus. Suas chagas milagrosas nos emanam tanta luz. Arcanjo Miguel, meu guardião, amigo fiel. Miguel, Arcanjo Miguel, me representa na terra e no céu. Com tua espada me defender, equilibrada balança vou ter. Dentro de mim é só gratidão por ser meu guia na escuridão. Sinto amor, acolho perdão, a paz na mente e no meu coração. Miguel, Arcanjo Miguel, meu guardião, amigo fiel. Miguel, Arcanjo Miguel, me representa na terra e no céu. Com tua espada me defender, equilibrada balança vou ter. Dentro de mim é só gratidão por ser meu guia na escuridão. Sinto amor, acolho perdão, a paz na mente e no meu coração.
Miguel, arcanjo Miguel, me representa na terra e no céu. Com tua espada me proteger, equilibrada balança vou ter. Dentro de mim é só gratidão por ser meu guia